livro. Oiê, pessoal, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Dulce. Boa tarde, Cris. Boa Tudo tarde, bem? pessoal. Tudo. Então, tá bom. Nós paramos onde, você sabe? Então, aqui no meu... Eita, que belezinha. Na minha marcação, página 39, a gente ia começar abalando o paradigma, os experimentos que mudam tudo, na página Isso 40. mesmo, página 40. Isso. Página 40, capítulo 2. Eu começo. Tudo deve ser baseado em uma ideia simples. Depois de a descobrirmos, ela será tão irresistível, tão bela, que comentaremos entre nós. Sim, não poderia ser diferente. John Wheeler, 1911, físico. Ok. Então, aqui. Poderemos ser enganados por duas formas. Uma é acreditando no que não é verdade, a outra é nos recusando a acreditar no que é verdade. Soren Schwarzenegger, 1813 a 1855, filósofo. Os primeiros raios da manhã lançavam sombras compridas da silhueta das montanhas, sangue de Cristo, que se erguiam atrás de nós, ao leste. Eu tinha concordado em encontrar o meu amigo José, chamemo-lo assim, aqui no vale, simplesmente para passear, conversar e aproveitar a manhã. Enquanto mirávamos a vastidão de terra que une o norte e o Novo México, o norte do Novo México ao sul do Colorado. Descortinávamos os muitos quilômetros de campos que nos separavam da grande e profunda grota da garganta do Rio Grande, com suas laterais escarpadas, que constituem as margens do rio de mesmo nome. As sálvias do altiplano desértico espalhavam no ar uma fragrância especial naquela manhã. Enquanto andávamos, José comentava sobre a família da vegetação que cobria o terreno. Todo este campo, dizia ele, até onde nossa vista alcança, funciona como se fosse uma única planta. O calor de uma respiração formava pequenas e breves nuvens de vapor a cada palavra que ele pronunciava no ar gelado da manhã. Existem muitos arbustos nesse vale, continuou ele, e cada planta está mais unida às outras por um sistema de raízes que escapa à nossa visão. Embora invisíveis aos nossos olhos, enterradas no solo, as raízes não deixam de existir. O campo inteiro faz parte de uma única família de sálvias. E assim como acontece em qualquer família, explicou ele, a experiência de um membro é compartilhada até certo ponto por todos os demais membros da mesma família. Fiquei meditando sobre aquelas palavras de José. Que bela metáfora para o modo pelo qual nos encontramos interligados uns aos outros e ao mundo em torno de nós. Somos levados a pensar que estamos separados uns dos outros, de nosso mundo e de tudo que acontece nele. Com base nessa crença, sentimos-nos isolados, algumas vezes impotentes, para alterar as coisas que nos causam dor e que podem provocar sofrimento em outras pessoas. Com base nessa crença, sentimos-nos isolados, algumas vezes impotentes, para alterar as coisas que nos causam dor e que podem provocar sofrimento em outras pessoas. A ironia é que também nos encontramos inundados por livros de autoajuda, de workshops que frisam como é intensa a nossa interligação, como é poderosa a nossa consciência e como o gênero humano realmente constitui uma única e preciosa família.
Enquanto José falava, eu não podia deixar de pensar sobre a forma escolhida pelo grande poeta Rumi para descrever nossa condição. Que seres estranhos nós somos, constatou ele. Mesmo sentados no inferno, no fundo da escuridão, tememos pela nossa própria imortalidade. Precisamente, pensei, as plantas desse campo não estão apenas interligadas em conjunto, elas têm mais poder do que qualquer uma delas sozinhas. Qualquer arbusto isolado no vale, por exemplo, exerce influência apenas em torno da pequena área que o cerca. Entretanto, ponha centenas de milhares de arbustos juntos e tudo muda de figura. Juntos, eles alteram aspectos como o pH do solo, de tal modo que garantem a própria sobrevivência. Ao fazerem isso, o subproduto de suas experiências, o oxigênio abundante, vem a ser o substrato para a nossa própria essência. Como família unificada, essas plantas têm o poder de mudar o mundo delas. Na verdade, é bem possível que tenhamos mais em comum com a sálvia do Novo México do que poderíamos imaginar. Assim como elas, individual e coletivamente, podem mudar o próprio mundo, nós também podemos mudar o nosso. Podemos? Que tal? O que te parece isso? Nós já estamos mudando o mundo, Cristina. Exato. E por que Nós nós estamos mudamos o mudando o mundo, né? mundo, mudando a nós mesmos. Exatamente. E nessa consciência do quanto que a cada passo, por menor que possa parecer, né, não que seja pequeno, mas de repente pode parecer, né, a gente pode ter essa ilusão de que tudo que a gente está fazendo é pouquinho demais, a cada passo a gente muda o nosso mundo e mudamos o mundo de milhares de pessoas. Por mais que a gente não acredite nisso, indiferente de crer ou não crer, né, Dulce? Está acontecendo, a gente está mudando. Então, é muito Então, grandioso mas você só muda o seu se você acredita. Porque a sua mente, né? A sua mente, ela. Se você acredita ou não no todo, tanto faz, entendeu? Isso não muda o todo, não muda o campo quântico, não muda o que é. Mas para você mudar a sua realidade, e é claro que isso tem impacto, né, em tudo, mas para você mudar você e a sua realidade, você precisa acreditar que é possível. Porque a sua mente, ela é capaz de criar qualquer coisa, desde que você acredite nisso. Então, isso não é uma coisa nova, né? Isso é uma coisa muito milenar. Isso está na Bíblia, né? Assim como o homem acredita, assim ele é, né? Então, se você acredita, você move montanhas, se você tem essa fé. Mas se você não acredita, se você tem uma fé fraca, você não consegue. Então, esse acreditar é extremamente importante para você mudar as coisas. É muito interessante. E por causa da nossa pequena fé, a gente vai mudando devagar, né? Até a hora que a coisa fizer sentido de verdade, caírem as fichas que a gente precisa, virar as chaves que a gente precisa, e aí a gente vai começar, sabe? A gente vai falar, uau, é isso. Aí acabou a patetice mesmo. Aí é só alegria. É. Vamos aqui mais um pouco. E sua Cada alegria não vez. significa que não vai ter problema. Mas mesmo com problema, você vai ter alegria, né? De Sim. saber que aquilo é que está te levando para frente. Cada vez mais pesquisas têm indicado que somos mais do que simples retardatários cósmicos passando por um universo cuja construção terminou há pouco tempo. Evidências experimentais permitem concluir que, na realidade, criamos o universo ao longo da vida, somando nossa contribuição ao que já existe.
Em outras palavras, parece que somos a própria energia da qual o cosmos é formado, bem como os seres que experimentam a própria criação. Isso porque somos consciência, e a consciência aparentemente é feita da mesma coisa da qual o universo é formado. Essa é a verdadeira essência da teoria quântica, fonte de tantas preocupações para Einstein, até o fim da vida. Einstein acreditou firmemente que o universo existia independente de nós, respondendo às analogias sobre como afetamos o mundo e ao comentar os experimentos que demonstravam que a matéria muda de comportamento quando o observamos, ele simplesmente declarou: gosto de pensar que a lua está lá no céu, mesmo quando não a estou vendo. Olha quem chegou aqui. Oi, Jaque. Jaque. Tudo bom? Ei, Jaque, boa tarde. Que bom, seja bem-vinda. Seja bem-vindo. Os estudos de Wheeler levaram-no a acreditar que poderíamos viver em um mundo na realidade criado pela própria consciência, um processo que ele chamou de universo participativo. De acordo com isso, com o princípio participativo, diz Wheeler, não poderíamos nem ao menos imaginar um universo que, de algum modo e por algum tempo, não contivesse observadores, pois os próprios materiais de construção do universo são esses atos de observação participativa. Ele apresenta o ponto central da teoria quântica quando declara: nenhum fenômeno elementar pode ser considerado um fenômeno até que seja observado ou registrado. Olha, minha amiga, talvez você tenha entendido esse parágrafo aqui, ou alguma coisa a mais é para trazer uma clareza, porque... Você sabe que o que está escrito lá na Bíblia, na primeira coisa lá de Gênesis, que Deus viu a obra antes dela ser. Ou seja, ele observou as coisas antes delas realmente existirem. Então, Uhum. quando o universo era só um sopro de pensamento, Deus já viu tudo e falou: tudo é Eu bom. quero... Então, sempre existiu um observador, mesmo quando nós não estávamos aqui. Realmente. E assim, quando a gente fala que precisa de um observador, não precisa de um observador necessariamente humano. Né? E aí a gente fica assim, mas e quando não existiam pessoas aqui no planeta? Ok, existiam pessoas em outros planetas. Existiam outros seres, né? Que às vezes desprovidos de corpos, mas não deixam de ser observadores. Então a Sim. gente precisa, para entender isso, ampliar a nossa visão, o nosso entendimento de ser, de quem nós somos. E assim, então o observador acho que ficou muito claro, né? Ficou Sim. muito, para mim é muito claro. Nós estamos sendo observados. Você teve a sensação de que você está num grande Big Brother? Ai. A minha vida inteira eu sempre tive essa sensação, tá? Mas assim, independente disso, sempre há alguém observando. E eu não estou falando de alguém físico, não é o seu vizinho de binóculo que está te olhando, entendeu? Não é isso. Nós estamos sendo sempre cuidados. Sempre há alguém por nós, maior que nós. Como se fôssemos crianças, né? Que precisa de alguém ali do lado. Nós somos assim. E a gente precisa. E nós estamos ensaiando ser essas pessoas quando a gente já cuida das outras pessoas. Então, Cristina, você travou e eu travei? Tá tudo ok. Ah, então Eu tá. só estava aqui colocando um registro aqui Ah, no então livro. tá. Eu
Eu pensei que tivesse travado. Não. A Jaque vai falar com a gente aí. Vamos convidar, vou mandar um link para ela. O espaço é a matriz. Tá aí ainda, Jaque? Aqui. O espaço é a matriz. Você vai? Você continua? Continua. O espaço é a matriz. Se os materiais de construção do universo são feitos de observação e participação, nossa observação e nossa participação, qual é a coisa que estamos criando? Para criarmos alguma coisa, primeiramente é preciso que haja algo disponível para usarmos no processo criativo. Alguma essência maleável que seja o equivalente a uma massa de modelar para o universo. Do que é feito o universo? Os planetas e os nossos corpos? Como tudo isso se ajusta em conjunto? Será que nós realmente controlamos alguma coisa? Para responder tal espécie de perguntas, precisamos nos deslocar para além dos limites das tradicionais fontes de conhecimento, a ciência, a religião e a espiritualidade, unindo essas fontes a uma sabedoria maior. É nesse ponto que entra a matriz divina. Não se trata de ela desempenhar um pequeno papel de subproduto do universo ou de ser simplesmente uma parte da criação. A matriz é a criação. Ao mesmo tempo, ela é o material que compreende tudo, bem como o recipiente para tudo o que é criado. Quando penso na matriz dessa maneira, não posso deixar de me lembrar da descrição que o cosmologista Joel Primack, da Universidade de Califórnia, em Santa Cruz, fez de instante, de instante que a criação, do instante em que a criação começou. Em vez de considerar o Big Bang como tendo sido, o que foi, Dulce, que você está rindo aí? Tô rindo que a Jaque falou que ela tá lá. Se quiser, ela só mandar o link. É que você deixou ela aqui na tela, então é por isso que eu sugeri você continuar, convidar, mandar o link logo. Manda aí, Dulce. Manda o link para ela. Você tá muda, amor. Você que tem que mandar. Mas eu não sei se ela pode, não. Ela está em pleno horário de trabalho. Em vez de considerar o Big Bang como tendo sido uma explosão que aconteceu em algum lugar da maneira como tipicamente esperamos que as explosões ocorram, ele diz: o Big Bang não ocorreu em algum lugar do espaço. Ele ocupou o espaço inteiro. O Big Bang foi o espaço propriamente dito, interrompendo e rompendo em um novo tipo de energia, como energia. Era uma bagunça. Assim como a origem do universo foi o espaço propriamente dito, manifestando-se energeticamente. A matriz é a realidade em si mesma, todas as possibilidades, sempre em movimento, como a essência duradoura que interliga todas as coisas. Olha a loucura! Gente, isso. Talvez se eu lesse esse livro, sei lá, alguns anos atrás, eu não teria entendido nada. Mas, assim, depois de entender um pouco de física quântica, depois de entender um pouco, né, sobre as leis do universo, sobre tudo isso, isso fica tão, assim, para o meu coração fica tão leve, é tão gostoso. Eu posso até não saber explicar direito, mas faz todo sentido para mim. Nós estamos todos interligados igual as moitas lá do deserto, né, do norte do, do Novo México. E só que a gente também não consegue ver essas redes, essas raízes que nos ligam, porque elas são energéticas. Então, os nossos olhos físicos não conseguem ver.
E nós estamos todos interligados em vários aspectos, em vários níveis de ligação, né? E lembra que existe o entrelaçamento quântico. Quando você se liga a qualquer coisa, você está ligado para sempre àquilo. Então, existe isso que a ciência traz, que é um tanto assustador, porque, ao mesmo tempo, a gente ainda traz esses conceitos, né? Essa ideia de separação, e a ciência trazer que não, que não tem como, nós estamos ligados, então o que eu faço o que eu faço para mim, eu estou fazendo para os outros, imagina o que eu faço para os outros, estou fazendo para todo mundo. Então, isso é muito forte, isso é muito verdadeiro e muito real. E tem várias teorias no mundo, várias teorias que convergem para essa ideia, né? A ideia lá do bater de asas da borboleta, né? Como a gente já falou aqui, ele mesmo citou. Mas existem muitas teorias milenares que convergem para esse pensamento de união, de que estamos todos unidos por algo, e mesmo os nossos olhos não vendo, isso não significa nada, porque quem ainda está esperando ver para crer está muito atrasado na história, entendeu? Está muito atrasado na lição. Você, bem, tem que crer para ver e não ver para crer. Porque quando você chega a ver alguma coisa, você está vendo o seu passado manifesto. São as suas vibrações antigas, seus pensamentos e emoções do passado que foram manifestos e colapsaram. Então, se você quer ver uma coisa diferente, você tem que começar a acreditar. E começa a mudar. Aí, vou lá para o outro livro que a gente leu, né? A Ciência para Ficar Rico. Começa a fazer todas as coisas diferentes, sabe? Faça de uma certa maneira, ou seja, onde você está agora, fazendo o que quer que seja, faça da melhor forma. Nunca faça nada para o outro achando que é para o outro. Sempre faça achando que é para Deus, se você é que você acredita em Deus. Se você acha que não é para Deus, se você não acredita em Deus, pensa que você está fazendo para você mesmo. Sabe, eu estou fazendo para mim mesmo porque o universo tem leis. Né? O universo tem leis. E o que eu faço, eu recebo. Muitas vezes em dobro, em triplo, em cêntuplo. Então, faça o bem. Faça com amor. Faça da melhor maneira. Não reclama. Sabe? Vai se melhorando todos os dias um pouquinho. E a gente vai errar, mesmo fazendo tudo isso, entendeu? Vai errar, vai escorregar na banana, na casca da banana, vai falar merda, sabe, vai fazer um monte de coisa. Mas aí você fala assim, nossa, eu já tinha me proposto a não falar isso. Eu já tinha me proposto a não fazer isso. E eu fiz de novo. Ok, ok. Então, a partir de agora, eu não vou fazer mais. Então, olha, esse gatilho, identifica o gatilho. Esse gatilho, eu caí de novo nesse gatilho. Então, da próxima vez que esse gatilho aparecer, você já vai estar mais presente, mais forte, mais intencionalmente presente para aquilo, para poder mudar isso. Porque nós estamos todos interligados. O que você faz para o outro, seja uma coisa boba ou uma coisa grandiosa, isso vai refletir na sua realidade. Isso faz parte da ciência para ficar rico. E a gente, não, e a gente não, a gente acredita que está separado, que a minha vida, sabe, assim, não tem nada a ver com o outro. Não é, não, gente, está todo mundo ligado, conectado. Ao mesmo tempo, né, e assim, eu procuro sempre que falo aqui, trazer algo que a gente não caia em contradição, né? Porque por muitas vezes, quem acompanha os nosso clube de leitura, todos os livros, já nos ouviu falar, com certeza, coisas do tipo, seja egoísta, cuide da sua vida,
faça a tua vida, mas ainda assim não é de uma perspectiva do tipo assim, você está isolado no mundo. Não. É até mesmo porque, ao fazer o melhor para você, nessa visão totalmente egóica, você acaba fazendo bem para o outro, sabe? Então, tudo está conectado, tudo está ligadinho, tudo está amarradinho, e no final, a conta fecha. Agora, vai ter um monte de coisa? Vai ter um monte de coisa. Vai ter casca de banana, vai ter montanha, vai ter um monte de obstáculo, mas a gente só não pode desistir, né? Não Exato. desiste. Mas até você fazer o bem, achando que você vai se beneficiar com isso, é uma forma de egoísmo, você entende? É uma forma de egoísmo. Mas é uma forma de egoísmo boa, porque se é que isso existe, né? Porque o que é melhor? Você fazer o mal para se beneficiar ou você fazer o bem para se beneficiar? Então, o resultado é que é importante. A intenção é que é importante, né? E fazer o bem é sempre uma boa intenção. Quando você faz o bem para o outro, você se beneficia, sim. E isso é ponto final. É por isso que tem aquela história, né, de que se o malandro fosse esperto e soubesse dessas coisas, ele ia ser bom por malandragem. E é isso, e tá tudo certo. No começo a gente começa a fazer assim mesmo, né? Agradecer forçado, fazer o bem meio que por obrigação. Depois você toma gosto, porque não existe alegria maior do que você perceber que você pode influenciar na vida do outro positivamente. Não existe nada melhor no mundo. Verdade. A força antes do começo. Os antigos escritos da Índia, chamado Vedas, fazem parte do rol das mais antigas escrituras conhecidas. Alguns estudiosos, chegando a acreditar que a coleção passa a datar de 7.000 anos, Possa datar. possa datar. Em um de seus mais antigos textos, o Rig Veda, existe a descrição de uma força que fundamenta a criação, a origem da formação de todas as coisas. A força que existia antes do começo. Essa energia, denominada Brahma, é identificada como não nascido, aquele que tem todas as coisas, em que todas as coisas permanecem. Mais adiante, o texto torna claro que todas as coisas existem porque o Uno se manifesta como muitos, um informe que se coloca de muitas formas. Usando outra linguagem, poderíamos pensar na matriz divina precisamente da mesma maneira, como sendo uma força anterior a todas as outras forças, e o recipiente que contém o universo, como um modelo para tudo o que acontece no mundo físico. Como é a substância do universo, fundamenta o raciocínio de que existiu também o começo da criação. Sendo esse o caso, a questão que vem à baila é por que os cientistas só agora encontraram provas da existência da matriz? Essa excelente pergunta é a que sempre faço em todas as oportunidades que surgem aos cientistas e pesquisadores que investigam esse campo. Em todas as vezes que formulo essa pergunta, a resposta é tão semelhante que quase posso prever o que vai acontecer, o que vai ocorrer. Primeiramente, sou olhado com um olhar de descrença, de quem custa acreditar que eu esteja afirmando que a ciência deixou passar despercebido algo tão importante como o campo de energia que interliga todas as coisas. Em seguida, a discussão se volta para os equipamentos e tecnologias. Simplesmente não tínhamos a tecnologia necessária para detectar um campo tão sutil. É a forma que a resposta toma normalmente.
Ainda que isso possa ser verdadeiro até certo ponto, pelo menos durante os últimos anos, tivemos a capacidade de construir detectores que nos dizem que a matriz divina, ou o éter, ou a rede da criação, ou qualquer outro nome pelo qual queiramos designá-lo, realmente existe. Corresponde mais à realidade afirmar que o grande obstáculo para a descoberta da matriz divina foi a relutância da corrente científica principal em reconhecer a sua existência. Essa força primordial de energia fornece a essência para tudo o que experimentamos e criamos. Ela retém o segredo dos mistérios mais profundos sobre quem somos, bem como a resposta às mais antigas questões sobre como funcionam as coisas aqui neste mundo. Acho que é bem aquela resistência que você já trouxe, né, em outros tempos que a gente até comentou, sobre, de repente, o orgulho, né, ou o ego dos cientistas de até então de tipo, reconhecer que o campo existia. Porque pensa, o campo foi descrito pela primeira vez, ainda que teoricamente, em 1600. Em 1600 já se havia o pensamento de que teria que ter esse campo para que as coisas existissem. Então, se em 1600 a gente não tinha um equipamento adequado, ok, a gente entende. Mas e nos últimos 100 anos, como diz o próprio Greg, né, aí nesse texto, e nos últimos 100 anos, por que ele não foi inventado antes? Justamente porque não se tem interesse. E nem até hoje, quando nós temos os equipamentos, nós temos as experiências, as pessoas não querem ver, não querem divulgar, não querem, sabe, falar sobre isso. Por quê? Por que será? Por que será que é tão complicado falar de um campo que cria tudo que existe e que é moldado pelo nosso pensamento? Será que é dar poder demais para as pessoas? Boa pergunta. Será que é tirar da mão de poucos e distribuir para muitos esse poder? Gente, presta atenção no movimento que as pessoas estão tentando fazer com o nosso mundo. Sabe? De unificar os poderes, isso é muito perigoso. A gente precisa ficar atento a isso. E não é de interesse de divulgar esse tipo de coisa. Oi, quem chegou? Eles querem. Ei, Marcelo, boa tarde. Oi, Marcelo, boa tarde. Eles querem cada vez mais, sabe? Ainda mais com todo o conhecimento que se tem hoje, eles querem manter esse poder. Manter as pessoas na ignorância. A ignorância que gera o sofrimento, que gera pobreza, que gera doença, que gera tudo isso e que gera dinheiro para eles. Porque doença gera dinheiro, gente. Muito dinheiro, rios de dinheiro. Ou você ainda não percebeu? E a pobreza? O quê? Gera muito dinheiro. Você já viu algum banqueiro pobre? Banqueiro que empresta dinheiro, que não sei o quê, que dá crédito, pobre? Não, amor. Então a gente precisa entender dessas coisas. Agora, se você começa a entender como criar a sua vida, a sua prosperidade, a sua saúde, o que vai ser dessas pessoas que dependem da sua ignorância para serem trilhardários? É até perigoso a gente falar dessas coisas aqui, mas fique esperto. É a Matrix querendo que você continue na sua ignorância. Por que nós já sabemos disso há tanto tempo e isso não é divulgado? Por quê? Por que isso continua sendo colocado por muitas pessoas como loucura? Como exoterismo? Não é nem esoterismo, é exoterismo.
Então, a gente precisa colocar, sabe, o nosso tico e o teco para trabalhar, para começar a questionar isso tudo e entender. Ah, mas Dulce, eu já entendo, mas eu não consigo criar a minha vida a partir disso. É porque você ainda não entendeu como. É um processo. E tudo que fizeram para a gente até hoje foi ensinar a gente a pensar errado para a gente não acessar esse poder. Porque quando você pensa errado, você cria mais do que você não quer. Uhum. Sair da Matrix. Como é que sai da Matrix? Aprendendo a dominar suas emoções. Aprendendo a dominar, sabe, seus pensamentos e emoções. A perceber o seu ponto vibrátil. Aí eu convido vocês a virem para o nosso... Vou começar a divulgar, Cristina, o nosso... Vamos falar assim, que é o nosso clube. Sabe? A nossa amplificação de consciência. É uma escolinha que a gente está criando para crianças como nós. É uma escolinha onde nós estamos colocando todos esses estudos de livros e muito mais. Muito mais coisas, sabe? Ferramentas para mudar todas as coisas aí para vocês. Sabe? Tipo barato demais. E outra pessoa que tem outra escolinha incrível é a Jaqueline, que é a faculdade da consciência dela lá. Fala aí o nome, Jaque. O portal, né? Então, e é gente... interessante, porque aí não tem desculpa mais, né? Não tem, porque é barato demais. É mais barato do que se sentar no barzinho no final de semana. Entendeu? Você vai pagar a nossa e a da Jaqueline, vai ficar mais barato do que se sentar no barzinho e tomar 3, 4 cervejas, que vai só alienar sua mente. Aqui, Quanto ó. mais ignorantes, mais fácil manipular. E é o que a gente vê hoje. É o que a gente vê. Entendeu? Houve um trabalho muito grande de desinformação para manter as pessoas na ignorância, com esse objetivo de manipular, de ficar fácil. E a gente percebe que é. Você olha e fala assim, gente, mas é uma pessoa estudada, é uma pessoa, sabe, do bem, mas que está tão dormindo que não consegue ver nada à sua volta, sendo manipulada igual um marionetezinho, criando só meleca para sua vida. E, por consequência, para a nossa, né? Porque nós estamos ligados por essas raízes. Somos todos moitas de um mesmo deserto, como diz Greg. Então, é aquela história, mas está tudo bem, porque a gente precisa respeitar. Isso faz parte, né? Tudo faz parte. A gente precisa amar a realidade como ela é e mudar o que a gente pode, a partir de nós mesmos. Você só muda. O único controle que você tem, respondendo uma das perguntas aqui que ele faz, né? O que é que a gente pode realmente controlar? Nós mesmos. Só. A única coisa que você realmente pode controlar são os seus pensamentos. E, a partir deles, as suas emoções. Nada mais que isso. E o dia que você conseguir isso, você vai dominar o mundo. O seu mundo. Você continua agora? Continuo. 3 experimentos que mudam tudo. A história verá o último século como o da descoberta, como o século de uma revolução científica. Pode-se argumentar com alguma razão que as descobertas mais importantes, que ficam sendo alicerces de disciplinas inteiras, ocorreram ao longo dos últimos 100 anos. Das descobertas dos pergaminhos do Mar Morto, em 1947, passando pelos duplos helicoides do modelo do DNA de Watson e Crick, até a tecnologia da miniaturização da eletrônica de microcomputadores.
Porque antigamente, para um computador de alta performance, ocupava um prédio inteiro, né? Hoje em dia é um computador normal. O século XX foi um século sem precedentes em termos de avanços científicos. Muitas descobertas surgiram tão rapidamente que nos deixaram zonzos. Ainda que elas tenham aberto a porta para novas possibilidades, ainda não fomos capazes de dar uma resposta à seguinte pergunta: o que essa informação significa em nossa vida? O que? Assim como o século XX foi a época da descoberta, podemos pensar no século XXI como um período destinado a dar significado às nossas descobertas. Muitos cientistas, professores e pessoas importantes de hoje em dia estão engajados neste processo. Ainda que a distância de um campo de energia universal tenha sido teorizada, visualizada, descrita em muitos textos e imaginada durante um bom tempo, apenas recentemente foram feitos experimentos provando, de uma vez por todas, que a matriz existe. Entre 1993 e 2000, uma série de experimentos sem precedentes demonstrou a existência de um campo subjacente de energia banhando o universo. Para fins deste livro, escolhi 3 que ilustram de maneira clara o tipo de estudo que redefine a nossa ideia de realidade. Enfatizo que esses experimentos são apenas representativos, pois existem outros relatados com resultados semelhantes e aparentemente em bases diárias. Ainda que tais estudos sejam fascinantes e o que realmente me interessa é o pensamento por trás de cada investigação. Por exemplo, quando os cientistas projetam experimentos para determinar a relação entre o DNA humano e a matéria física, podemos ficar absolutamente seguros de que uma importante mudança de paradigmas está prestes a acontecer. Espera aí, que eu estou relendo esse aqui, tá? Digo isso porque antes desses experimentos provarem que tal relação existia, a crença comum era de que todas as coisas do mundo eram separadas umas das outras. Assim como ouvíamos cientistas da velha escola afirmar claramente que, se algo não pudesse ser medido, era porque esse algo não existia. De maneira semelhante, antes da publicação dos experimentos a seguir, acreditava-se que, de duas coisas, se duas coisas estão fisicamente separadas, uma não exerce efeito algum sobre a outra. Não existiria a menor conexão entre elas. Mas essas convicções mudaram nos últimos anos do século. Foi nessa época que o biologista quântico Vladimir Poponin relatou a pesquisa que ele e seus colegas, incluindo Peter Gariev, estavam fazendo na Russian Academy of Science, em um artigo que apareceu nos Estados Unidos em 1995. Os dois cientistas descreveram uma série de experimentos indicando que o DNA humano afetava diretamente o mundo físico por meio do que eles acreditavam ser um novo campo de energia, um campo que unia o DNA ao mundo físico. A minha impressão é que o campo com que eles acabaram trabalhando não era realmente novo, no sentido mais verdadeiro da palavra. O mais provável é que esse campo sempre tenha existido, simplesmente nunca tendo sido reconhecido pelo fato de ser uma forma de energia para a qual ainda não existiam
equipamentos adequados de medição. O Dr. Poponin, gente, eu achei esse nome tão engraçadinho, visitava uma instituição norte-americana quando esses experimentos foram repetidos e publicados. O quanto esse estudo, o DNA Phantom Effect, nos diz acerca do nosso mundo, talvez esteja mais bem resumido nas próprias palavras de Poponin. Na introdução do seu relatório, ele diz: acreditamos que essa descoberta tenha uma enorme importância para a aplicação e a compreensão mais profunda dos mecanismos subjacentes a fenômenos de energia sutis, inclusive de muitos fenômenos de cura altamente observados. Inclusive de muitos fenômenos de curas alternativas observadas. Mas, no final, o que realmente Poponin estava dizendo aqui? O experimento descreve um efeito ilusório. E o que esse efeito nos conta a respeito de nossa relação com o mundo, com o nosso semelhante, com o universo, além de nós, é totalmente voltado para nós e para o nosso DNA. Aqui ele vai descrever o experimento, né? Mas, assim, alguns experimentos têm sido feitos com o DNA. Todos eles provam que o DNA interfere na matéria, ou seja, o DNA é uma forma consciente de existência. O DNA em si, ele já tem uma consciência. Ele afeta a matéria. Agora, o pensamento projetado de forma consciente e de forma com emoção e intenção sobre o DNA também afeta o DNA. Então, é muito interessante isso, porque mostra que a consciência, ela muda tudo. Ela manipula, ela molda essa matriz divina. Essa matriz que forma tudo que a gente chama de real. Então, aqui são 3 experimentos, né? Ele vai falar do experimento 1. Esse experimento 1, Poponin e Gariev projetaram seus experimentos pioneiros para testar o comportamento do DNA em partículas de luz, fótons. Peraí. Que é a matéria quântica de que o nosso mundo é feito. Primeiramente, eles removeram todo o ar de todo um tubo especialmente projetado, criando o que entendemos como sendo o vácuo. Tradicionalmente, o termo vácuo transmite a ideia de que o recipiente onde ele existe está vazio. Mas mesmo com o ar removido, os cientistas sabiam que alguma coisa permanecia dentro dele, os fótons. Usando equipamento de engenharia de elevada precisão, os cientistas mediram a localização das partículas dentro do tubo. Queriam determinar se as partículas de luz estavam espalhadas por toda parte, se tinham aderido às laterais do vidro ou se talvez tinham ficado aglomerados em uma pilha no fundo do recipiente. Por que eles pensaram isso, gente? Porque, teoricamente, se você tira todo o ar, tudo que existe ali, tudo que é matéria faz o quê? Cai. Se você tira o ar do ambiente, tudo cai. Tudo que está, teoricamente, suspenso vai cair. Então, nessa teoria deles, os mundos era para estar tudo empilhadinho no chão do universo. Todas as bolinhas de mundos,
sabe, empilhadas assim, porque não tem ar, né, no universo. Se é que vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, se eles tiraram o ar, eles tinham alguma coisa. Teoricamente, não, tinha vácuo, né? Então, eles queriam saber o seguinte: se o que restou ali, que era o que esses fótons que eles deixaram, se eles estavam empilhados no fundo, agarrados na parede do vidro, ou se continuavam espalhados por toda parte, ok? Então, eles queriam saber isso. O que eles encontraram não causou surpresa alguma, logo de início. Os fótons estavam distribuídos de uma maneira completamente desordenada. Em outras palavras, as partículas estavam em todo o interior do recipiente, precisamente como Poponin e sua equipe esperavam que elas estivessem. Na parte seguinte do experimento, amostras de DNA humano foram colocadas no interior do tubo fechado, juntamente com os fótons. Gente, então, primeiro, o que aconteceu? As partículas continuavam suspensas. Então, você retirar o ar não significa que as coisas vão, em termos quânticos, cair. Por quê? Porque elas continuam suspensas pelo campo. Ok? O que vai cair é o que é matéria densa. Aí sim. Então, eles juntaram, né, o DNA humano aos fótons. Na presença do DNA, as partículas de luz assumiram uma atitude que ninguém previa. Em vez do padrão de distribuição espalhada que a equipe havia notado anteriormente, as partículas se organizaram de maneira diferente na presença do material vivo. O DNA estava irrefutavelmente exercendo uma influência direta sobre os fótons, como se estivessem imprimindo padrões regulares a eles por toda uma força invisível. Isso é importante, uma vez que não existe absolutamente princípio algum na física convencional que justifique tal procedimento. Apesar de a experiência ter sido conduzida em ambiente controlado, a observação do DNA, essa substância que nos constitui, possibilitou que fosse documentado o efeito direto que ele exercia sobre a matéria quântica que constitui tudo no nosso mundo. Gente, células de DNA alteraram os fótons, que é a base da matéria. Olha aí que a Jaque trouxe. Quando recebemos uma informação nova para assimilarmos nosso DNA, o nosso DNA é sinalizado. Então, toda a informação influencia o nosso DNA. Uhum. Muito interessante. Muito legal. A próxima surpresa ocorreu quando o DNA foi removido do recipiente. Havia razões de sobra para os cientistas que participaram do experimento acreditarem que as partículas de luz voltariam a ser vistas naquele estado inicial de espalhamento por todo o tubo. Depois que o experimento de Michelson-Morley, descrito no capítulo 1, nada na literatura tradicional sugeria que qualquer outra coisa pudesse ocorrer. Entretanto, em vez disso, os cientistas presenciaram uma ocorrência muito diferente. Os fótons permaneceram ordenados, exatamente como se o DNA ainda estivesse no tubo. Em suas próprias palavras, Poponin descreveu a luz como exibindo um comportamento surpreendente e contraintuitivo. Será que é tão contraintuitivo assim? Será que ele nunca tinha ouvido falar sobre o entrelaçamento quântico? Bom, vamos lá. Depois de verificarem os instrumentos e os resultados, Poponin e seus colegas
enfrentaram a tarefa de achar alguma explicação para o que tinham acabado de observar. Uma vez que o DNA tinha sido removido do tubo, o que poderia estar afetando a partícula de luz? Será que o DNA deixava alguma coisa para trás? Alguma força residual com o poder de união depois da remoção da matéria física? Ou será que algum fenômeno ainda mais misterioso estava acontecendo? Estaria o DNA e as partículas de luz ainda conectados de algum modo e com alguma intensidade, além da nossa capacidade de detecção, ainda que estivessem fisicamente separados e não ocupassem mais o mesmo tubo? Será que o DNA continuava ligado aos fótons? Em seu relatório, Poponin escreveu que ele e seus pesquisadores foram forçados a aceitar a hipótese de trabalho de que alguma estrutura nova de campo fora exercitada. Como o efeito parecia estar diretamente relacionado à presença do material vivo, o fenômeno foi denominado efeito do DNA fantasma. A nova estrutura de campo de Poponin aparentava ser surpreendentemente semelhante à matriz que Max Planck havia identificado 50 anos antes, juntamente com o efeito sugerido pelas antigas tradições. Resumo do experimento 1. Esse experimento tem importância por vários motivos. Talvez o mais óbvio deles seja o fato de nos mostrar claramente que existe uma relação direta entre o DNA e a energia da qual o mundo é feito. Entre as muitas conclusões que podemos tirar dessa poderosa demonstração, duas são garantidas. Como resultado de experiências sob estrito controle de condições laboratoriais, talvez pela primeira vez, surgiram provas das poderosas relações que as antigas tradições já consideravam sagradas há muitos séculos. O DNA mudou o comportamento das partículas de luz, a essência do nosso mundo. Assim como nossas mais prezadas tradições e textos espirituais já nos informavam há tanto tempo, o experimento validou o fato de exercermos um efeito direto sobre o mundo que nos cerca. Muito além da autoilusão e de animismos e da nova era, trata-se de um impacto real. O efeito do DNA fantasma nos mostra que, sob as condições certas e usando os equipamentos adequados, essa relação pode ser documentada. Examinaremos novamente esse experimento na última parte desse livro. Embora esse experimento se sobressaia por si próprio como uma demonstração revolucionária e implícita da conexão entre a vida e a matéria, é dentro do contexto de dois experimentos descritos a seguir que o efeito DNA fantasma assume sua maior significação. Bom, esses outros dois vão ficar para amanhã, né? Mas esse experimento foi o primeiro que mostrou como que o nosso DNA, primeiro, ele já carrega uma consciência. O próprio DNA em si carrega uma consciência. Tanto é que o DNA, ele é uma parte muito inteligente de nós, né? Digamos assim, ele nos forma. E ele é a nossa consciência tem ação sobre ele, mas ele tem ação sobre a matéria. E é lógico que você, usando a consciência como ser infinito, como ser imortal, você usa esse poder do DNA também para manipular a matéria. Uhum. Para criar mais saúde, né? Para criar mais possibilidades para o teu corpo, bem-estar. Então, a consciência altera o DNA. Uhum. Isso já é provado, né, pela epigenética. Uhum.
você pode ativar ou desativar genes Os do filamentos. DNA, né? E você pode simplesmente fazer uma mudança no comportamento do DNA. Você não pode alterar o DNA fisicamente, mas você pode alterar o comportamento do DNA através da consciência. Você vê como consciência é tudo, né? Você pode mudar tudo. Porque é verdade, se você consegue mudar o seu DNA, o que você não consegue fazer? Não é verdade? Você consegue fazer tudo que você acredita que é possível fazer, entende? A nossa mente, ela é capaz de fazer qualquer coisa. Mas para isso nós temos que acreditar. E é por isso que há tanta desinformação. Para que você não acredite nessas coisas. Isso é bobagem. Isso é mentira. Isso é conversa de gente doida, Cristina. Você acredita nisso? Mas Pois é. Vem ficar louco com a gente, vem ficar doido com a gente, que a gente, olha, Vamos vamos ficar ganhar o todos mundo. doidos. Né? É isso aí, dona Dulce, muito bom. Vamos sair dessa matriz e usar a Vamos, matriz divina para criar a vida que a gente escolhe viver, em com vez de certeza. continuar criando meleca. Beleza, então, gente. Fica o Dulce, convite. gratidão enorme por Gratidão, você. amor. Beijo a todos. Hoje tem live no Universo Consciência? Tem. Na verdade, eu estou trazendo uma live que eu fiz com a Dalva. A gente tinha marcado uma live para hoje, mas aconteceu um imprevisto. Ela não pôde. E aí eu coloquei uma live que eu fiz com ela, no canal dela, tem um mês, mais um mês e pouco, 2 meses, sobre biomagnetismo, que é um assunto que eu estou escolhendo voltar a falar. Eu estou escolhendo voltar a olhar para isso, porque cria demais, né? É muito, muito poderoso. É uma forma de cura alternativa, né? Que ele traz ali, que é uma coisa que essas experiências provam. Beijo, Jaque. Beijo, já que a gente já se fala. É isso aí. E então, pessoal, hoje tem às 7h30, tá? Já está programada. Então, não percam. Ficou muito legal, muito, muito grandiosa as falas que a gente tem ali. Tá? Espero vocês lá. Beijo, gente. Até Beijo, mais. Até. beijo, pessoal. Gratidão, Tchau, Cris. Dulce. Gratidão.